Como fazer jejum intermitente da forma correta para acelerar o seu emagrecimento? Afinal, jejum emagrece? É a melhor alternativa para que você consiga emagrecer? Nesse vídeo você vai conhecer os prós e os contras sobre o jejum intermitente, vai aprender como emagrecer com o jejum intermitente na prática. Então, aproveita, já clica no botão vermelho que está aparecendo aqui abaixo do vídeo, se inscreve no canal para você receber mais conteúdo sobre emagrecimento, nutrição, receitas saudáveis. Aproveita também para me seguir lá no Instagram. O arroba do Instagram está aqui abaixo do vídeo. Lá também eu sempre posto conteúdos que vão te ajudar a emagrecer e ter uma rotina mais leve e saudável. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? O jejum consiste em uma alimentação onde você vai permanecer um período sem se alimentar. A gente chama esse período de jejum de janela fechada. E o período que você está realizando as suas refeições, ingerindo calorias, ingerindo alimentos, a gente chama de janela aberta. O mais famoso, o mais tradicional é o jejum de 16 horas. Temos o jejum também de 12 horas, 14, 24 horas. Para mulheres, eu indico no máximo 16 horas. Então, por exemplo, você vai fazer sua refeição ali às 8 horas da noite. Você vai pular 16 horas e só vai se alimentar após 16 horas. Você vai ficar esse período de jejum, sem se alimentar. Mas muitas pessoas que fazem o jejum acabam fazendo o jejum e passando fome, achando que tem que passar fome para emagrecer. E nesse vídeo eu vou te ensinar estratégias para você não passar fome fazendo o jejum intermitente. Mas antes de eu te ensinar essas estratégias, vamos falar um pouco sobre os benefícios do jejum. Tá? O jejum ele tem diversos benefícios. Um deles é que ajuda a controlar a produção dos níveis de insulina no seu sangue. Então você não vai estar recebendo tanto alimento todo momento. Você vai ter um período maior de intervalo da sua refeição, da sua última refeição para o dia seguinte, para a sua próxima refeição. Então, isso vai fazer com que você controle melhor a produção dos níveis de insulina. Isso vai facilitar a sua queima de gordura corporal. Obviamente, desde que você esteja num déficit calórico, esteja consumindo menos calorias que seu corpo precisa, que esse jejum esteja promovendo um déficit calórico enquanto você está se alimentando. Outro ponto bem interessante do jejum é que para algumas pessoas vai ajudar a controlar os hormônios da fome, a grelina e a leptina, os hormônios da fome e da saciedade. Então, se você é uma mulher, se você é uma pessoa que tem ali muita fome durante o dia, não consegue perceber a saciedade, o excesso de peso ele provoca isso. Ele provoca esses hormônios desregulados. Então, o jejum vai te ajudar nessa parte também. E alguns estudos também relacionam o jejum com a melhora da saúde cerebral, aumenta a clareza, o foco, a disposição, a sonolência, justamente por conta do processo de digestão que fica otimizado. Quando você passa mais de 12 horas de jejum, você otimiza o seu processo de digestão. Então, Nutri, o que eu devo comer durante o jejum quando eu estou na janela aberta? Você deve ter uma alimentação baseada em comida de verdade, distribuindo os macronutrientes. Não precisa cortar o carboidrato, não precisa cortar a gordura, mas você tem que ter um equilíbrio entre consumo de carboidratos, focando ali, por exemplo, em mandioca, batata doce, batata inglesa, arroz pode ser consumido também. Deve preferir o máximo de comida natural possível, além ali dos carboidratos provenientes das frutas, dos legumes, dos grãos integrais, como a aveia, a quinoa. E aí você também deve consumir proteínas magras, como por exemplo, peito de frango, vai consumir também um filé de peixe, atum, sardinha. Você deve preferir as proteínas mais magras. Os ovos também são super bem-vindos no processo de jejum. E aí você também precisa consumir muita fibra, muito legume, muita fruta, muitas hortaliças para trazer mais saciedade para esse dia de jejum, para que você consiga ter o equilíbrio na ingestão desses nutrientes. Pode consumir também leite, que terá um pouco de carboidrato, vai ter um pouco também ali de proteína. Se for um leite desnatado, não tem gordura, mas se for um leite integral, vai ter um pouco de gordura. Mas são alimentos que nós conhecemos como comida de verdade, então você pode consumir, não tem problema. Foque em comer comida de verdade durante o período que você está com a janela aberta do seu jejum. O ideal é que você quebre o seu jejum, período que você vai iniciar a sua primeira refeição, realizar a sua primeira refeição, você vai quebrar o seu jejum com proteínas. Então, os ovos mexidos, se for o café da manhã, tenta preferir consumir os ovos mexidos primeiro, ou então você pode quebrar o seu jejum no almoço, preferindo começar pela proteína, depois pela salada, para que você consiga quebrar o jejum de forma correta,
controlando ali a produção dos níveis de insulina no seu corpo. Para realizar a última refeição do seu jejum, a mesma coisa. Faça um prato bem equilibrado entre carboidratos, proteínas, verduras e legumes para que você não sinta fome durante o período de jejum. Se você consumir as quantidades de nutrientes necessárias durante esse período, quando você for realizar o seu jejum, você não vai estar sentindo fome. Até porque durante o período de janela fechada é muito importante você se hidratar bem. Então, consumir pelo menos 35 ml por quilo de peso. Então, você vai fazer a continha. O seu peso vezes 35 é a quantidade de água que você precisa. No jejum, tem que tomar bastante água para você conseguir controlar melhor a sua saciedade. Você vai consumir também chás sem açúcar, chá de cavalinha, chá verde, chá mate, chá de melissa. Pode consumir sem adoçar. Café também pode ser consumido durante o período de jejum sem precisar adoçar, ok? Se você adicionar o açúcar, você vai estar acrescentando ali um carboidrato simples e isso vai quebrar o seu jejum. Então preste atenção nisso. Uma coisa muito importante de a gente falar aqui é que você não precisa fazer jejum todos os dias. 3 vezes na semana já é uma quantidade bem legal que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Então tenta ali sempre dar um intervalo de 1 a 2 dias entre os jejum, não precisa fazer todos os dias. E agora eu quero te dar algumas dicas sobre o que não fazer, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao fazer jejum intermitente. O primeiro deles é consumir calorias em excesso durante a janela aberta. Se você é uma pessoa que tem tendência a ter compulsão alimentar, a comer emocional, que você vai se sentir pressionada, sabendo que vai deixar de comer ali em determinado horário e começa a comer mais do que deveria, não faça o jejum. Outras estratégias podem servir melhor para você, porque ele pode ativar ali um gatilho em quem tem compulsão alimentar. Então evite consumir calorias extras em excesso no período da janela aberta. Não é porque você está de jejum que você pode comer em excesso. Lembre-se, o que vai fazer você emagrecer é justamente você conseguir ter um déficit calórico na sua alimentação. Outra dica muito importante: o café, o chá, eles estão liberados ali na janela aberta, mas não consuma em excesso, porque eles são estimulantes, então não é legal que você consuma em excesso, principalmente se você é uma pessoa ansiosa. E a principal dica que eu também quero trazer aqui é para você não fazer o jejum sem o acompanhamento nutricional de um profissional habilitado. Caso você queira ter o acompanhamento no seu processo de emagrecimento com o jejum, você pode clicar no link que está aqui abaixo do vídeo. Eu monto seu planejamento alimentar individualizado, calculando carboidrato, proteína, gordura, fibras, na sua rotina de acordo com a sua preferência alimentar. Então, o link para você conhecer o meu acompanhamento está aqui abaixo do vídeo. E é claro, se você conseguir incluir uma atividade física junto com o período do jejum, você vai potencializar os seus resultados, porque você vai conseguir ter um déficit calórico maior, além de trabalhar e evitar a perda de massa magra. Então, é muito importante que você busque um exercício que você goste e coloque em prática, ok? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Te ajudou? Deixa o seu like aqui então no vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve aqui no canal e não se esqueça, ative as notificações para você receber os próximos conteúdos. Tchau, tchau!